Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu sou aluna da Unicelv e vou apresentar a minha socialização do meu estágio curricular obrigatório 1. Bom, a minha disciplina, estágio obrigatório 1, a área de concentração que eu escolhi foi ensino da língua inglesa, programa de extensão, metodologia e estratégia de ensino e de aprendizagem, o projeto de extensão língua estrangeira como fator de interação cultural. O produto virtual foi o podcast, o folder virtual. E o tema foi como a cultura, tecnologia, humanidade e estratégias de ensino podem fazer a diferença no aprendizado da língua inglesa. Então, vamos para a justificativa. Todos os trabalhos no meu estágio completo, eu tentei de certa forma fazer a junção de cada elemento aqui, cultura, tecnologia, humanidade, estratégias de ensino, e colocar dentro do aprendizado da língua inglesa. Quais são as diferenças, os benefícios que todos esses fatores podem trazer para o aluno que está tentando aprender a adquirir a língua inglesa, seja no ensino público brasileiro, seja em escolas de idioma privadas, escolas brasileiras privadas de ensino médio, ensino fundamental, O meu estágio é ensino fundamental 1. Então, foi esse, claro, o meu foco, E a escola que eu trabalhei, Bom, então aqui. O tema representa toda a trajetória do estágio, pois são temas, a cultura, a tecnologia ali mencionados, são de importante relevância e que foram pesquisados profundamente. A imersão cultural, que eu menciono bastante, que é quando a professora faz o aluno mergulhar na cultura de outros países para internalizar, é muito importante para o aprendizado do aluno, pois ele começa a relacionar a sua própria cultura com a de outros países, a fazer comparações. Isso é muito natural e é uma fonte muito rica de aprendizado, pois o aluno começa a relacionar a sua língua materna com a L2, a língua estrangeira que ele está aprendendo. E quando ele mistura, faz esse mix de culturas, é muito rico, porque ele consegue, com certeza, aprender a língua inglesa com mais facilidade ao comparar com a língua portuguesa. Tanto nas estruturas, na gramática, pode facilitar com certeza no aprendizado, porque o aluno não é mais bebê, ele não vai aprender somente no observar, como os bebês aprendem, no observar os adultos, as pessoas falarem. Ele já tem uma base, ele já fala a sua língua materna, então é uma coisa muito natural de acontecer. Aqui, a tecnologia é de fato um recurso muito atrativo e o professor deve usar esse recurso ao seu favor. A humanidade na hora de ensinar é a chave para uma boa relação professor-aluno, o que influencia demais no aprendizado. Bom, a tecnologia, ali como um recurso muito atrativo, a tecnologia é uma ferramenta que veio com certeza para nos ajudar e o professor deve com certeza usar esse recurso ao seu favor. Porém, muitas escolas não dispõem desse recurso rico para uma aprendizagem descontraída e não tradicional. Isso vai ser mencionado também. Foi mencionado ao longo dos trabalhos do estágio. E a humanidade, para gerar uma boa relação do professor-aluno. Com certeza o aluno deve se sentir confortável para aprender de maneira tranquila com esse professor, criar um laço, uma amizade professor-aluno, um relacionamento à vontade,
né? Próximo, então, estratégias de ensino são os caminhos escolhidos pelo docente para trilhar conforme os seus alunos e não conforme o professor, né? Então, as estratégias estão aí para o professor, que deve ser motivador, um incentivador, deve conhecer os seus alunos para então planejar uma estratégia de ensino que vai se ajustar a eles, lembrando que não temos turmas homogêneas. Então, é um planejamento que deve ser pensado com cuidado para atender a todos. Então, aqui os objetivos que eu quero alcançar com o meu estágio. Identificar com precisão o caminho para o aprendizado de língua inglesa no Brasil. Refletir sobre o uso dos estrangeirismos no Brasil por pessoas que são fluentes e também pelas pessoas que não são fluentes. Percepções e como o brasileiro lida com o fato das palavras internalizadas. O inglês, como uma língua universal que é, muitas palavras inglesas são trazidas para nós, assim como para todo o mundo. Então, foi também uma pesquisa baseada em como as pessoas lidam com essas palavras, como elas são aplicadas no dia a dia. Próximo tópico. Analisar as dificuldades e desafios do professor de língua inglesa no Brasil na rede pública e na rede privada. Descrever o benefício para a aprendizagem a partir do uso da tecnologia e empregando a imersão cultural em sala de aula. Então, tecnologia e imersão cultural juntas, um benefício tamanho, com certeza utilizando os dois elementos juntos é uma aprendizagem de muito conhecimento. Compreender que o melhor método para aprender a língua inglesa é se conhecer e saber o que mais funciona para você. Então, esse tópico é muito importante, porque é mais para os alunos mesmo. É muito importante que os alunos se conheçam. Eu sei aprender mais dessa forma, praticando mais dessa forma, praticando mais gramática, praticando mais speaking. Eu sei aprender assim. E quando o aluno externa isso na própria sala de aula, ajuda muito o professor a identificar um método para conseguir seguir com esse aluno, seja aula particular ou em grupos. Quando o aluno se conhece, é uma coisa que facilita muito para o professor prosseguir, então, com um modelo de caminhada a ser seguido. Então, aqui a fundamentação teórica. A área de estudos que inspirou todos os temas e assuntos abordados foi o ensino de língua inglesa. Permeou todas as estratégias, métodos, os estrangeirismos, realidades do ensino brasileiro e mais. A ideia mais relevante era trazer uma boa bagagem de assuntos para refletir e aplicar, como conhecer seus alunos, praticar aulas com tecnologias, métodos que funcionem para todos, os alunos da turma, a influência de outras culturas, a imersão cultural entra aí no processo de aprendizagem e mais. Então vamos refletir sobre o ensino brasileiro de língua inglesa em geral. A metodologia, devido à pandemia, o estágio foi inteiramente realizado de maneira online com pesquisas extraídas da internet. As informações da instituição foram retiradas da internet ou em conversas pelo aplicativo WhatsApp com diretores e a professora de inglês da escola, que concedeu uma entrevista no paper do estágio. Uma observação virtual, então vamos falar um pouco da instituição. É a Escola Senador Salgado Filho, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Contém muitos estudantes, 1.143 estudantes no turno da manhã, tarde e noite. Ensino Fundamental 2, Ensino Médio Integral e Noturno. Os funcionários, 42 professores, 5 funcionários de manutenção, secretários 2 e 1 monitor.
A maioria dos profissionais da escola, experiência entre 15 e 20 anos. O IDEB da instituição é 5 e da cidade 5,8. Sobre o roteiro de entrevista, né? A base foi na temática do ensino da língua inglesa, né? Abrange questões relacionadas ao aprendizado das crianças e dos adultos, né? Também toca um pouco nos adultos aí só, porque o foco é o ensino fundamental, né? Fala sobre planejamento, tecnologia, recursos, né? Métodos de ensino, realidade social do aluno, muito importante, escolas públicas brasileiras, o sistema de desvalorização do professor de língua inglesa no Brasil, porque, né, as escolas públicas, o professor de língua inglesa tem um período por semana, 40, 30 minutos dentro de uma sala de aula, é muito difícil, muitas vezes é impossível conseguir um ensino efetivo, né, cativar os alunos, é muito difícil, né, mas tentamos ser então professor, motivador, né, e um incentivador, e os alunos e as suas peculiaridades, com os seus gostos, as dificuldades e as frustrações dos alunos dentro desse sistema, né, da realidade social, das escolas públicas, desvalorização, falta de recursos. Muito bem, a vivência do estágio, então, né, a partir de toda a temática que foi pesquisada, é possível concluir que a vivência de estágio tem sido um sucesso e de total contribuição para o futuro profissional. Né? Foi uma caminhada foi difícil devido à pandemia, a comunicação entre a escola, foi tudo diferente, mas não foi impossível, foi muito rico, de total contribuição com certeza para o futuro profissional. A entrevista, né? Entrevistar os professores, saber sua visão perante a experiência profissional em sala de aula é com certeza sim gratificante. Foi uma entrevista muito legal sobre a realidade, sobre os alunos, a sala de aula. Saber que, embora seja muito difícil ser professor no Brasil, sempre há meios de se obter sucesso, sendo escola pública ou particular, né? A escola pública, então, foi o foco, sim, né? A falta de recursos, como ser um professor de inglês no Brasil, numa escola pública, como conseguir com turmas gigantes. Então, de uma maneira, foi um foco também. Saber que tem como se obter sucesso, pelo menos um pouco, né, com o pouco que temos dentro da sala de aula pública. A contribuição para a formação como docente foi grandiosa, pois saber a realidade escolar e as dificuldades diárias do professor se torna um desafio maior. Com certeza, um grande desafio a sala de aula do professor, as dificuldades diárias. O produto virtual, então vamos falar sobre o produto virtual. Foi desenvolvido um podcast com 3 episódios e um plus de apresentação. O folder virtual também. O público-alvo dos dois, né, do podcast e do folder, são estudantes de letras em inglês, estudantes de inglês e professores de língua inglesa. É uma coisa bem ampla que dá para todos os grupos refletirem e tirarem uma boa troca. A área de concentração foi o ensino da língua inglesa. O tema do produto virtual, né, do podcast, foi a interação do estrangeirismo no Brasil, the Foreign Words Interaction in Brazil. E o folder virtual, o tema foi como o inglês vai mudar a sua vida, né? O folder virtual e o podcast tem uma pegada diferente, a área de concentração é a mesma, porém eles vão por caminhos diferentes. O podcast é mais sobre, como diz o tema, interação do estrangeirismo, como os brasileiros reagem com as palavras vindas do estrangeiro aqui, que são aplicadas no dia a dia, como fluentes e não fluentes reagem, como eles usam, não é mesmo? Falando um pouco também sobre as escolas brasileiras, os professores,
ser motivador, ser incentivador, né? Alunos, dificuldades, muitas coisas boas também. O folder virtual já é diferente, é um incentivo para aprender essa língua que vai abrir portas, né? Vai se abrir portas para o mundo todo. Essa língua universal que vai mudar a vida de quem aprender. Vamos ver. O desenvolvimento de ambos, né, do folder e do podcast, foi feito de maneira online. Os objetivos do podcast são mostrar a realidade do ensino, como os brasileiros lidam com as palavras estrangeiras, melhoras metodologias para a sala de aula e a humanidade que deve haver entre o professor e o aluno. Aquela relação tranquila de amizade, né? Não se sentir com medo de perguntar, né? O professor acolhedor, mediador e não centro das atenções, centro do conhecimento, o único que sabe. E o folder virtual apresenta uma temática com o objetivo de inspirar alguém a ser aprendiz de língua inglesa, apresentando todos os lugares que a língua inglesa pode te levar, objetivos de vida, as realizações profissionais que podem ter sucesso, ser fluente em inglês. Vamos então para a apresentação do podcast. Né? Um pequeno guia da Uniselv sobre como criar o podcast, objetivos, a minha identificação aqui, o meu tema, como já disse, interação do estrangeirismo no Brasil, The Foreign Words Interaction in Brazil, escolha do título, como o brasileiro lida com o estrangeirismo quando aprende a língua inglesa. Público-alvo, professores de língua inglesa, graduação em letras em inglês e estudantes de língua inglesa. Então aqui foi o meu planejamento, né? Comecei com um pilot, Introducing Myself, onde eu me apresento para ser identificada, né, como uma aluna da Uniselv. E tem então o meu episódio 1, What are Foreign Words and Cultures in Integration? O que são estrangeirismos? E o que é a integração de culturas? Né? Então aqui tenho os objetivos desse episódio. Apresentar o que são estrangeirismos, dar exemplo de estrangeirismos na língua portuguesa e falar sobre integração de culturas. Episódio 2. How Brazilians Deal with Foreign Words and the English Teaching in Brazil. Como os brasileiros lidam com os estrangeirismos e o ensino de inglês no Brasil. Como eles lidam com as palavras estrangeiras e como é o ensino de inglês no Brasil, ok? Os objetivos do episódio: falar sobre como os brasileiros utilizam essas palavras, mencionar os brasileiros que não falam a língua inglesa, como, né, às vezes as pessoas podem se sentir perdidas, né, com tantas palavras assim no nosso país diverso, e elas não sabem falar inglês, elas não sabem às vezes nem o significado do que elas realmente estão falando. Às vezes cometem erros e tudo mais, é tudo presente no episódio. A realidade do ensino de língua inglesa no Brasil e o benefício de ser um professor motivador, né? Que é um benefício tanto para o professor quanto para o aluno, com certeza. Então é um episódio maiorzinho, com mais objetivos. Episódio 3. Foreign Words, Cultures and the Change the English Language Brings. Né? A mudança que o inglês traz, estrangeirismos e cultura. Os objetivos foram mostrar como o brasileiro utiliza essas palavras estrangeiras a partir do momento que ele sabe falar inglês, que ele sabe o que significa, o que ele está falando ali. Trazer uma cultura diferente para o cotidiano do aluno. Olha a importância de trazer a cultura, né? Se mergulhar numa outra cultura, o aluno, além da sua própria. Como o inglês pode mudar a vida do aluno, mudar a sua vida de quem está aprendendo. E, por último, agir sempre com respeito às outras culturas, né? Por mais diferentes que sejam, são culturas de outras pessoas, diferentes de nós, e devemos sempre agir com respeito. Então, aqui, né, as opções de aplicativos para gravar o podcast, postar.
A gravação deste podcast foi feita pelo aplicativo de celular Spreaker Studio. Aqui o link do meu podcast. As referências que eu usei para fazer essa pequena pesquisa. E aqui o meu folder virtual. Vamos dar uma lidinha. O inglês pode e vai mudar a sua vida. Então aqui na primeira parte, laranja, como dominar a língua inglesa é uma mudança muito significativa. Você irá conquistar muito mais com a aquisição da língua inglesa, mercado de trabalho, viagens, entretenimento, leituras, e isso é só o começo. Como devo aprender a língua inglesa? Primeiramente, descobrir um método que o ajuda para aprender e absorver todo o conteúdo. Para isso exige um investimento e tempo. Aulas de conversação, gramática, dicionário, tecnologias, existem tantos métodos e estratégias. Assim que descobrir a melhor maneira para o aprendizado, quando esse momento chegar, você deve se inserir nele. Para aprender uma língua por completo, você deverá se dedicar muito, independente do modo que escolheu para praticar. Pode ser escolas de idiomas online, presenciais, aulas com nativos, vídeos nas diversas plataformas da internet, ou até baixando arquivos no seu computador. Então a ideia do folder virtual foi uma intenção motivadora, né? Apresentar a importância de reconhecer a si mesmo os métodos que se encaixam, que levam tempo e investimento. Não é de primeira que a gente vai cair e se encontrar, né? A gente vai errar muito, às vezes demora, mas que quando encontra um método que funciona para si mesmo, que vai funcionar com certeza, o aprendizado vai ser mais tranquilo, vai ser leve, vai ser prazeroso como deve ser, e não um fardo, pois então o aprendizado da língua nunca acontece. Na outra parte aqui do meu folder, vamos lá. A internet está aí para te ajudar. São diversos e inúmeros aplicativos de línguas, professores nativos ou brasileiros dando aula de forma online por redes sociais e até mesmo o próprio curso de línguas. Tirar um tempo para praticar ou até mesmo aprender inglês na internet é uma ótima alternativa. Porém, não se esqueça, para todo aprendizado requer métodos e estratégias. É muito importante ter alguém experiente e com relevância para te guiar nessa jornada, ou seja, o seu professor. Então, aí é um ponto muito importante. A internet, sim, está aqui para nos ajudar. Mas a pessoa que estudou por anos, para ser um professor de inglês, é essa pessoa que entra aí nesse meio. A internet está para nos ajudar, mas nós somos alunos, nós somos formados, não vamos saber se guiar, né? Não vamos saber trilhar o caminho sozinho. Tudo bem, aprender um método que funciona para ele, mas isso não basta. É preciso ter um mentor que estudou sobre isso para conseguir trilhar um caminho. Não é simplesmente vou aprender inglês. Tem que saber por onde começar. É um planejamento que só pode ser criado por um professor de língua inglesa. Você será inserido em novas culturas. O inglês pode te levar para o mundo inteiro. No decorrer de sua aprendizagem, chegará um momento em que você irá aprender sobre culturas de diversos países e lugares. Esse é um processo em que você mescla sua própria cultura com outras, ou seja, é a imersão cultural, já falada, né? Além de o inglês te oferecer muito conhecimento, você ganha também muita bagagem histórica e cultural. Mas lembre-se, sempre respeite as diferenças. Onde o inglês pode me levar exatamente, né? Leituras e pesquisas na internet dão em inglês, né? As pesquisas, quando a gente pesquisa em inglês, dão um maior número de dados encontrados. Você poderia viajar o mundo e conhecer diversas culturas que os nativos irão saber falar inglês com você. Exatamente. É uma língua universal. As pessoas vão saber te responder, não interessa onde você estiver. Ok?
Assistir filmes em inglês, ouvir músicas, podcasts e muito mais te aproxima da língua dos negócios. E com certeza uma vaga melhor no mercado de trabalho exige a língua inglesa. Por último, uma frase, né? Ser fluente em inglês não é mais um prestígio e é sim uma necessidade. Com certeza, o mundo atual é uma necessidade e quem não investir no aprendizado de língua inglesa vai ficar e já está ficando para trás. Aqui então as minhas referências. E será inserido o link dessa apresentação. Então, fim da minha socialização.